Olá, começa agora mais um episódio do Contrafluxo, o seu podcast sobre educação, cultura, política e ciência. Toda quarta-feira, às 16 horas, convido você a ouvir um novo tema por aqui. Este programa é apresentado por mim, Amanda Medeiros, jornalista e pesquisadora em comunicação, e por Valcidney Soares, estudante de jornalismo. Olá, Amanda, olá, ouvinte. Seja bem-vindo ao Contrafluxo, que falará sobre os policiais antifascismo e as perseguições sofridas pelo grupo. Estaremos por aqui toda quarta, sempre na contramão da mídia tradicional. Contrafluxo. Em março de 2020, a Justiça abriu um inquérito para investigar a atuação do grupo Policiais Antifascismo como um suposto agrupamento paramilitar. Nos últimos dias, o processo foi arquivado e não comprovou nenhuma irregularidade. Para o movimento, tudo não passou de perseguição. Para tratar do assunto, no programa de hoje, 29 de setembro de 2021, conversaremos com o policial civil e liderança do movimento Policiais Antifascismo, Pedro Paulo Chaves Matos, o Pedro Che. Seja bem-vindo, mais uma vez aqui para a gente conversar sobre esse assunto que não pode ficar à margem do debate público na nossa sociedade, ainda mais no atual cenário. Então, para começar, eu queria que você me falasse como você enxerga, que se deu a abertura do inquérito. Qual a motivação para esse processo? E se você acredita que tem relação com a essência do movimento Policiais Antifascismo? Bem, fico muito honrado por estar aqui, Amanda, nesse espaço, no Contrafluxo, também ligado à DURN, que é uma instituição, é uma associação muito importante, que tem que valorizar. Com relação ao inquérito, eu diria que há motivos que são motivos claros, e aqueles que são os motivos ocultos, ou até às vezes nem perceptíveis. Começando pelos motivos claros, acho que o motivo claro que reina é a ignorância. É a ignorância de não saber, o que é o movimento, é a ignorância de ter preconceito, de ter uma ideia e não pesquisar e não ir atrás para saber. Então isso foi o que motivou, isso eu tenho certeza absoluta, porque só alguém que estivesse em ignorância, em pleno estado de ignorância, é que sugeriria que o movimento fosse algo parecido com isso, um movimento paramilitar. O movimento é um movimento democrático que, inclusive, faz defesa irrestrita das leis, embora, claro, que todos possamos discutir essas leis, criticar, eu sou um crítico, por exemplo, de muita coisa, mas a gente segue e a gente prega justamente que o policial, quanto servidor público, ele também siga essa lei. E é uma coisa que hoje até está raro. Se não vou dizer raro, que talvez esteja exagerando um pouco, já não é algo exatamente certo. Muitos policiais, inclusive, colocam a lei como contrária à atividade policial, que é um absurdo. Não se pode chegar nesse estado em que a lei seja uma inimiga da atividade policial. Então, essa é uma deturpação com relação ao próprio exercício da profissão que a gente combate. E aí vem a acusação, não é um conceito jurídico que eu estou colocando aqui, mas digamos a suspeita, a investigação com relação ao movimento, e aí foram ouvidos 23 ou 24 policiais, são integrantes ou não do movimento, simpáticos, e constatou-se o óbvio. Agora, além do que está claro, que é a ignorância, é claro que acompanha também o que está oculto. O nosso movimento, ele incomoda só pela sua existência. Ele incomoda porque ele termina com um certo absolutismo que existia nas polícias com relação a discurso. Não que esse absolutismo ele existisse dentro das pessoas, não, mas ele existia enquanto discurso dentro das instituições. Só se poderia falar uma coisa dentro da polícia. E quem pensasse diferente ficaria em silêncio. Bem, o movimento rompe essa barreira, então hoje a gente é uma quebra de paradigma com relação a isso, há um outro discurso sendo feito nas polícias, tem um discurso muito incisivo com relação a mudanças, e a gente afeta, querendo ou não, um dos principais blocos políticos do conservadorismo, do bolsonarismo, dependendo da perspectiva, que é o agrupamento policial, em que eles surfam muito bem, e não digamos que mudamos isso, mas hoje eles têm que lidar com algo diferente. E a gente sabe que pessoas, digamos, que têm um viés antidemocrático, ditatorial e etc., eles não gostam de quem pensa diferente. Che, e aí, como você disse, foi constatado o óbvio, o próprio Ministério Público, que foi o autor do processo, ele pediu arquivamento, por entender que não havia ali nenhum indício de crime. Num trecho do próprio relatório, o delegado responsável, ele afirmou que era apenas um movimento, enfim, de servidores da segurança pública, comungando ali do mesmo ideal de pensamento, isso de forma pacífica.
E aí eu queria saber como é que você se sente vendo que a própria justiça, né, vem reconhecendo a legalidade da atuação do movimento, deixando claro também para a população que não se trata de uma milícia, né, como está ali posto nas acusações, mas que é tudo feito de forma legal. O movimento, ele, se a gente for pegar e colocar no plano dos conceitos, o movimento policiais antifascismo, ele é antimilícia. Não existe nada, né, dentro do universo das corporações e também do universo político que seja mais afastado de uma milícia do que o movimento policiais antifascismo. Nós somos o completo oposto do que reza, do que prega, do que faz uma milícia. Então, equiparar a gente de alguma forma não é só um erro, né? É um erro crasso, é quase uma ignorância deliberada. A gente entende assim, inclusive. As pessoas que fizeram uso desse erro, elas fizeram na má intenção. Não foi simplesmente uma falsidade, no sentido de que cometi um engano. Não. Quem fez isso, as pessoas particulares que fizeram isso, as pessoas que sugeriram isso, elas são pessoas que elas tinham apenas uma intenção, e não era com a verdade das coisas, dos fatos, mas sim com o desejo, né, de prejudicar um grupo, pessoas que ela entende como inimiga. Isso, infelizmente, é um dado que a gente tem, não só na segurança pública, mas na sociedade brasileira. A gente trata, né, muitas vezes, os outros como inimigos, né, que eles são diferentes da gente, que pensam diferente. Não é à toa que a gente tem os negros, mulheres, LGBTQIA+, índios, quilombolas, nordestinos em alguns cenários, né, sendo maltratados, sendo tratados com desrespeito, com ignorância. É por isso que o diferente tem que ser rebaixado. Mas com relação ao sentimento, o sentimento... Me perguntaram se era alívio. Eu falei, não, alívio de forma alguma. O sentimento que move, né, como a gente recebeu, foi de transparência. Embora não seja exatamente um sentimento, seja o de mostrar às pessoas, a satisfação de mostrar às pessoas, né, que nós somos o que somos, pela obviedade da coisa. A gente não esperava um resultado diferente. A gente não esperava uma outra coisa. Seria uma engenharia terrível a nossa qualificação de alguma forma dentro desse tipo penal. E aí o que a gente pôde ver foi uma oportunidade, digamos, estar aqui conversando com vocês, de falar às pessoas, né, de que foi cometida uma injustiça, e essa injustiça ela é cometida porque simplesmente pensamos diferentes. E é bom expor isso. E é bom deixar isso em tela. Hoje, no Brasil, hoje não, sempre foi difícil. Mas dentro do cenário atual, pessoas entendem que podem perseguir outras, né, agir contra outras, apenas fundado, né, no poder que lhes reserva, de repente, um cargo público e a partir de questões pessoais e políticas. Então, parece que nós somos um país dado a perseguições e é bom que uma dessas perseguições se frustre e mostre, revele esse fato nosso. A gente tem que cuidar melhor do nosso povo, porque essa não é a forma de tratar os nossos co-irmãos. E justamente, né, uma das bandeiras também no movimento, né, é fomentar também o debate, né, o diálogo, que é um pilar também, enfim, da democracia como um todo, né? Então tentar imputar também qualquer tipo de adjetivo negativo, né, ou como milícia, ou como um grupo paramilitar, é mais uma continuidade também, né, de outras perseguições, e que o movimento vem provando que não é bem isso. Não, eles julgaram, ou melhor dizendo, arbitraram, né, qualificaram a gente de acordo com o espelho que eles veem. Como eles, às vezes, pesam, né, sobre, e aí eu estou colocando como esfera política, né, como pesa sobre certas esferas políticas uma dor, uma aproximação, né, com as milícias. Então, como eles sabem que isso é algo negativo, né, embora eles aprovem, na surdina, nas suas conversas particulares, mas eles sabem que quando exposto é algo muito feio, então eles vão aproveitar qualquer oportunidade para imputar ao que eles entendem como o outro lado, né, esses adjetivos que eles sabem ocultamente que pertencem, né, a eles. Então, o movimento ele é tão distante disso que chegou a ser assim, chegou a realmente surpreender o quanto se foi longe essa interpretação. Nosso movimento é um movimento que defende a democracia. A gente tem até um lema, né, contra a ordem dentro da ordem. Então, a gente não pode esquecer que nós somos policiais, que a gente está aqui para fazer a defesa da lei. Então, por mais que a gente possa ser contrário a alguma questão ou outra, a gente não pode tergiversar. A gente pode fazer a crítica construtiva, dialogar, que é isso que a gente faz. A gente não tem ódio de bolsominion. A gente não tem ódio de quem está do outro lado. A gente só entende que estão defendendo pautas erradas, negativas,
muito ruins e que muitas vezes levam à morte, né? A nossa juventude negra, em especial, com relação à segurança pública. Não tem como ficar parado assistindo e achar que é normal que 50 mil pessoas morram ao ano, ou que em finais de semana aqui na cidade de Natal, 13 ou 14 pessoas de uma só região venham a ser assassinadas. Isso não é normal, isso não é bom e deveria ser combatido por todos. Me estranha que não seja. No último dia 7 de setembro, Pedro, foram registradas muitas manifestações de policiais, né, que convocaram e até participaram do ato de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Nós sabemos que existe hoje uma espécie de régua punitiva, né? Eu queria que você comentasse como você enxerga que essa régua funciona. Ela é igual, do seu ponto de vista, para os dois lados? Gostaria de dizer que realmente a régua punitiva não funciona dos dois lados de forma igual, mas que eu sou contrário a certos aspectos dessa régua punitiva. O medo é péssimo conselheiro. Eu digo isso, eu sou um dos redatores, por exemplo, do programa de segurança pública que está sendo montado para o Lula. Tenho muita honra disso, inclusive, é uma equipe de 6 maravilhosa, que eu estou podendo fazer parte. E eu tento falar com a militância isso, né? A gente entende que, por exemplo, para a militância hoje, os policiais representam, e não estão errados, né, um lastro, um dos pilares do bolsonarismo. Isso é certo. Mas o que a gente tem que fazer, né, é mudar isso. E mudar, inclusive, né, as perspectivas antidemocráticas que existem dentro das instituições. Um policial militar, ele tem toda uma dificuldade, em tese, e aí vai entrar um pouco mais dentro da sua pergunta, ele tem uma dificuldade, em tese, de se expor como um cidadão. Um policial militar, ele não pode, em tese, se manifestar politicamente. Ele não pode fazer uma crítica ao mandatário. Não pode. E isso afasta-o, inclusive, da vida política e cria isso daí que a gente está vendo. Uma classe, né, que ela é alijada de certos direitos sociais e que, quando, digamos assim, no impulso que agora de participar da vida política e da vida pública, se faz de uma forma péssima, em virtude da sua malformação, da sua falta de costume, da violência que é essa participação. E aí certos grupos fazem o uso, porque não existe espaço vago na política. E aí vem a resposta. Quem detém o poder dentro dessas instituições, ele tem o poder de punir ou não punir, e escolher os fatos que são puníveis, mesmo tendo a mesma qualidade. Então você tem, eu não sou contrário a policiais serem bolsonaristas, eu tenho uma posição diferente, é diferente. Mas não sou contrário, se quer ser bolsonarista, seja. Mas aí, além deles serem com liberdade, que a gente nem tem essa liberdade, eles serem até fora do regulamento, eles aí extrapolam. Porque quando eles percebem que a norma não vale para eles, né, que há um certo vale-tudo, eles extrapolam como? Inclusive convocando, participando de atos deliberadamente antidemocráticos. Então os policiais têm sim que se manifestar, seja de direita, de centro, de esquerda. Agora, né, não pode esquecer-se do valor central que é da sua profissão, que é a defesa da lei e a defesa da sociedade. Então você não pode usar, inclusive, uma posição estatal que lhe foi conferida uma confiança, né? Toda a sociedade depositou em você uma atribuição especial que como é ser policial, para usar isso para amedrontar pessoas, para fazer chantagem, para causar o caos. Isso aí é um ato, eu não saberia nem como qualificar, mano. Eu digo absurdo para não desrespeitar, né? Mas é um ato cafajeste, mau caráter e ignorante também. Pedro, e com isso tudo, né, no cenário polarizado, difícil, né, da conjuntura brasileira, a categoria dos policiais é também uma das que vem, como a gente vem conversando aqui, sendo também, né, um grande base de apoio, de sustentação, né, do governo Bolsonaro. E aí, como é que você tem percebido, né, mudanças nesse cenário? Se tem havido, nos últimos meses, nos últimos anos, uma aceitação maior, uma ampliação do movimento de policiais antifascismo, ou se você enxerga que essa batalha ainda está muito árdua, né? Que ainda tem muita resistência dentro e até mesmo fora da categoria. Não, a resistência permanece, sabe? Ela existe, né? Não mudou. O que mudou foi talvez vamos dizer, a potência dessa resistência. Quando a gente surgiu, né, o que é novo é muito agressivo, né? Aos ouvidos, né? E aos olhos também. Então a primeira tentativa é a de atacar, né, e tentar dissuadir aquele grupo, desistir de se manifestar. Ao passo que isso mostrou-se ineficaz, e vem se mostrando, claro, né, que, digamos, que cria um certo ambiente de normalidade. Então, os caras entendem hoje, eles vão encontrar, se há um ano atrás, 2 anos atrás, digamos assim, para eles saberem que alguém era policial antifascismo aqui no Rio Grande do Norte, era uma surpresa. Hoje ele vai se deparar com policiais antifascistas em todos os lugares. Claro que minoria, mas você vai ter na delegacia, você vai ter no batalhão.
aquele cara também é, bem, isso cria pelo menos um amenizar com relação a arestas. Mas a dificuldade permanece a mesma, né? Eles têm uma ignorância profunda sobre o que é o movimento, eles não sabem o que significa muito bem, eles se pegam aqueles jargões, aquelas bobagens, né? De amigo disso, amigo daquilo, como se a vida fosse feita de simpatias, quando a vida não é feita, quando a vida política não é feita de simpatias, mas sim de ideias, né? E de apego ideológico a essas ideias, né? E de visão de mundo também. Então, não é questão de ser amigo de ninguém, é de procurar o que é melhor. Então, mas a ignorância, ela ainda reina, mas posso falar por mim. A convivência dos policiais antifascismo com outros policiais muda pequenas realidades. Tem uma colega minha, que é trans, que trabalha em Santa Catarina, PRF, e ela disse que, no início, os colegas ainda faziam piadinhas transfóbicas, LGBTfóbicas, né, machistas, misóginas, e que, com o tempo, os caras pararam, que gostam muito dela. E aí, a partir disso, eles mesmos refletiram sobre a ação. É claro que o movimento também tem esse efeito, viu? É um efeito difícil de ver, de longo prazo, mas a existência de policiais antifascismo nos ambientes torna eles, em alguma medida, né, ambientes um pouco mais parecidos com o que a gente pensa. Está muito longe, muitíssimo longe, mas essa é a realidade que eu posso falar por mim, dos ambientes que trabalhei, eu posso falar, e eu já vi outros relatos de colegas dizendo que realmente nem esperavam que aconteceu, que pequenas mudanças foram feitas, pequenas revoluções dentro de delegacias ou de postos de trabalho. Pedro, em agosto de 2020, né, o promotor responsável pela abertura do inquérito, o Wendel Beethoven, ele circulou na imprensa, né, a fala dele de que não era uma questão política, nunca foi, né, a abertura da investigação. Aqui eu vou ler na íntegra a fala do promotor e eu queria que você comentasse especialmente esse ponto da polícia política, né? Será que já não temos hoje essa polícia política e que essa questão não está sendo tratada com a devida seriedade? Então, vou ler agora a fala do promotor. O que o Ministério Público, enquanto órgão controlador da atividade policial, não pode aceitar é a falta de neutralidade político-partidária das polícias, senão a função policial passa a ser utilizada em prol de uma ideologia e para autopromoção de agentes públicos armados. Em outras palavras, cria-se uma polícia política. E isso não é democrático nem lícito. Um policial, como pessoa física, fora do trabalho, abre parênteses, sem exibir arma ou distintivo, fecha parênteses, pode ter e professar a ideologia política que quiser, mas, no exercício de sua função, tem que agir com neutralidade e imparcialidade. Bem, ele está certo com relação aos princípios que ele levanta, não tenho como discordar. A questão só é a questão de perspectiva política do cenário, né? Na verdade, a gente tem, sim, né, uma polícia política já formada. Uma polícia, inclusive, que não aceita, né, as polícias, no geral, elas não aceitam políticas públicas, né, que sejam de uma perspectiva um pouco diferente do que elas acreditam. Elas não acreditam, por exemplo, e não dão espaço, né, a aumento do controle social. Então, a gente já tem uma polícia que ela não está mais a serviço, né, do Estado, digamos assim. Mas, em alguma medida, né, e é uma medida muito gravosa, ela está a serviço dela. Dela dentro dos seus entendimentos sobre como deve ser o serviço, né? Dela sobre as políticas públicas relacionadas e dela também com relação ao exercício político, político-partidário, né? Político-ideológico, né? Político-eleitoral. Então, ele está um pouco atrasado, né? Ele está um pouco atrasado porque isso já acontece, né? Isso já acontece de uma maneira muito dura, né? Muito gravosa e que, bem, isso decorre justamente também desse aperto, desse não reconhecimento, digamos, de uma cidadania do policial e cobrá-lo por isso, como deveria ser. Então, a gente deixou na mão das chefias, né, das pessoas que mandam nessas instituições, elas literalmente doutrinarem, né, e imporem as suas vontades, suas ideias políticas. E esse é um fato grave e que eu não estou vendo, eu nunca vi qualquer tipo de ação contra isso. Você tem pessoas falando que
policiais falando que estão a favor de um desmantelo da democracia, que poderiam participar de golpe armado. Você vê candidatos políticos sendo chamados dentro de quartéis, em cursos de formação, para dar um oi, apertar uma mão, olhar nos olhos, né, e dar uma palavra a esses jovens policiais. E isso é feito com anuência. Mas com relação a isso, sim, que aí é um uso político, né, das funções, contra isso a gente não vê nada. Agora, um policial, ou uma classe de policiais de esquerda que dizem, né, que tem uma ideia diferente e querem discutir isso, a isso se chama politizar. Dessa ignorância, dessa neutralidade, a gente já conhece muito, né? Na verdade, é porque a gente, para eles, é estranho, e o que eles fazem, para eles, é totalmente normal e justificativo, como se não fosse também político e ideológico. É isso. Pedro Paulo Matos, Pedro Tchê, agradecer muito a sua entrevista aqui, né, no podcast Contrafluxo, especialmente em momentos, novamente, né, de conjuntura muito acirrada, de enfrentamentos, de muitas dificuldades, né, para quem é desse campo progressista. Enfim, é preciso ter também contracorrentes também, inclusive dentro dos movimentos policiais e militares. Pedro, muito obrigado e até a próxima, né? Esperamos que você possa ainda vir em algum programa também conversar sobre os policiais antifascismo, mas numa perspectiva, né, positiva de crescimento e de consolidação dessas ideias também nesses ambientes tão conservadores ainda. Valdinei Amanda, eu que agradeço o convite. É importante levar essa discussão, não só sobre o movimento, mas também discutir segurança pública mesmo, né, em distrito, né, como a gente pratica, como ela é vivenciada pelas pessoas, para que a gente possa empoderar as pessoas, para que a gente tenha uma alternativa. Esse modelo terrível que a gente vive, né, desde a década de 60, que vigora muita força, antes também, mas 60 se intensifica, né, ele não apresenta respostas, né? E aí a gente tem pessoas com medo, acuadas, pessoas sendo brutalizadas, pessoas tendo a sua cidadania repelida, e esses são os resultados, né? Fora as mortes, né? E não apresenta resultado bom algum, mas assim mesmo parece que insistem, né? E a gente tem que fazer com que as pessoas percebam, é uma coisa bem simples. Não existe só essa forma de fazer segurança pública. Se existisse, eu até me renderia, mas não existe. Existem outros projetos, outras formas de lidar com segurança pública vistas não só no mundo inteiro, mas até no Brasil episodicamente. Então, a nossa ideia é exercitar essa crítica e aí a gente, quem sabe, buscar, enquanto sociedade, uma polícia que seja mais afeita aos nossos interesses, anseios e ao bem, né, de todo o povo brasileiro. Sem dúvida, Pedro, essa sua fala final sintetiza muita coisa, né? A quem a polícia hoje está servindo? E aí eu falo da maioria, né? Porque a gente sabe que tem esses movimentos menores, mas que espero, como o Val colocou, que cresçam. Contrafluxo. Para entender um pouco mais sobre o movimento Policiais Antifascismo, basta acessar o nosso canal no YouTube, Programa Contrafluxo, e buscar pelo programa do dia 22 de julho de 2021. Hoje a gente também tem uma dica de livro, né, que é a obra Antifa, o Manual Antifascista de Mark Bray, e lançado pela editora Autonomia Literária, que é um oferecimento da Cooperativa Cultural da UFRN. Estamos chegando ao fim desse programa, mas não esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Lá é o espaço para você se informar sobre o tema da próxima semana e, claro, espaço de interação com a gente. Então não deixe de mandar o seu feedback e sugestões de novas pautas. Instagram, @programa Contrafluxo e Facebook, Programa Contrafluxo. Nossa agenda você já conhece. Toda quarta-feira, às 16 horas, na sua plataforma de áudio preferida. O seu podcast na contramão da mídia tradicional. O Contrafluxo tem o apoio do Adurne Sindicato, apresentação de Amanda Medeiros e Valcidney Soares, produção de Rebeca Souza, Liciane Oliveira e Rebeca Oliveira, edição de Rebeca Souza e operação técnica de Elan Aureliano.